No dia 26 de janeiro de 1908, o Jornal do Comércio publicou o seguinte anúncio: governante. Moça brasileira bem educada oferece-se para a casa de tratamento de senhor viúvo com filhos. Dirigir carta com a inicial L no escritório dessa folha, a caixa número 85. Nós não sabemos quem ela era, nem se seu nome era Laura, Luísa ou até Leonor. O que sabemos é que L era uma entre várias mulheres que no Brasil da Belle Époque procurava emprego no serviço doméstico através de anúncios de jornais. E no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre as governantas brasileiras no Rio de Janeiro da Belle Époque e no papel que a roupa tinha na construção da imagem pública delas. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. A governanta é uma figura presente em toda a literatura do século XIX. Às vezes uma alpinista social, como Rebecca Sharp em A Feira das Vaidades de William Thackeray. Outras vezes como uma criatura pura e levemente amargurada, lutando para sobreviver entre pessoas inescrupulosas e cruéis, como a Jane Eyre de Charlotte Brontë. A governanta não fazia parte da criadagem fixa da casa, mas também não fazia parte da família. Uma intrusa, que é como a escritora Júlia Lopes de Almeida define essa figura em seu romance de mesmo nome de 1908. Romance esse que, junto com o anúncio de 1908 que abriu esse vídeo, nos serve de ponto de partida para tentar conhecer um pouco mais sobre a vida e o cotidiano dessas mulheres e a relação que elas tinham com as roupas e que os patrões tinham com as roupas delas. Durante muito tempo, a nobreza educou seus filhos em casa. Quando as crianças atingiam uma determinada idade, passavam a ter uma governanta. Uma mulher com alguma educação, que era responsável principalmente por alfabetizar as crianças e ensinar as primeiras noções de etiqueta. Depois de um determinado tempo, professores especializados em ciências, música e desenho podiam ser contratados para complementar a formação das crianças ainda em casa. Mas para as meninas, a governanta era a principal responsável por quase toda a sua educação, e não raramente só ia embora depois do casamento da moça. Só que ao longo do século XIX, essa prática de contratar governantas deixou de ser uma exclusividade dos muito ricos e passou a fazer parte também do cotidiano das famílias de classe média que estavam em franca ascensão nesse momento. Pagar uma governanta era um claro sinal de status, mas também algo que causava um certo mal-estar, por assim dizer. Porque as governantas eram mulheres geralmente jovens, solteiras, que muitas vezes tinham uma educação formal superior à dos próprios donos da casa. Uma figura que poderia ser uma bênção na vida das crianças, mas também uma ameaça e uma maldição para a harmonia do lar. Tanto que existe um subgênero da literatura vitoriana que é chamado de romances de governantas e que trata exatamente do mal-estar dessa relação tão complicada. Na Europa, muitas moças que se tornavam governantas eram egressas de escolas que ofereciam uma formação específica para que elas seguissem essa carreira. E apesar de todos os romances enfatizarem aspectos de vulnerabilidade e solidão na vida dessas mulheres, ser governanta ainda era uma ocupação considerada mais ou menos honesta para mulheres que precisavam trabalhar, mas não vinham de famílias pobres. Até por isso, havia uma ênfase muito grande no quanto a governanta precisava ser respeitável, ter uma conduta perfeita dentro e fora de casa, não manter relações sociais com pessoas mal faladas ou de má índole e saber reconhecer o seu não lugar dentro da casa dos patrões. Tem um livro inglês de 1840 que se chama Cartas a uma Jovem Governanta e que é um livro que dá conselhos para futuras governantas e que descreve essa situação da governanta de uma maneira absolutamente deprimente. Considere, portanto, antes de se colocar a serviço de uma família, o quanto você estará disposta a suportar a solidão na qual será lançada em tal situação. Não se trata de mera separação de amigos e pessoas de suas relações. É uma reclusão completa da sociedade. Nesse livro e em outros da época, a gente vê uma ênfase muito grande das autoras, porque em sua grande maioria são mulheres
que viveram como governantas, dando conselhos para jovens mulheres que vão se tornar governantas no futuro, mas enfim. Essas autoras dão uma ênfase muito grande em todo o cuidado que essa futura governanta precisava ter com cada passo que ela desse, com cada mínimo aspecto do seu comportamento. E em várias publicações, a governanta é aconselhada a se vestir de preto ou de marrom, em traje simples, com pouquíssimas decorações. Que ela seguisse a silhueta geral da época, mas que sempre procurasse se vestir abaixo das condições dos seus patrões, e em especial das condições das suas patroas. No livro A Intrusa, a governanta Alice tem o seu traje descrito várias vezes como velho, roto e pobre, o que é um recurso utilizado pela autora justamente para enfatizar o quanto a personagem principal, que é a governanta Alice, era uma mulher honesta em todos os possíveis aspectos da palavra. No livro da Júlia Lopes de Almeida, a Alice chega na casa do seu futuro patrão justamente depois de responder um anúncio colocado por ele no Jornal do Comércio, que era um jornal de maior circulação no Rio de Janeiro no começo do século XX. E folheando as páginas dele, folheando é modo de dizer, né? Porque na verdade eu estou trabalhando com a versão digitalizada dele, que está disponível gratuitamente no site da Biblioteca Nacional e você mesmo pode ir lá consultar quando quiser, mas enfim, vocês entenderam. As páginas do Jornal do Comércio são recheadas de anúncios relacionados ao trabalho doméstico. São anúncios de mulheres que procuravam as mais variadas funções do serviço doméstico, que iam desde as funções mais valorizadas, como governanta, até as mais simples, como arrumadeira, copeira e auxiliar de costura. Uma coisa que eu acabei descobrindo nessa pesquisa é que aqui no Brasil não se falava governanta, mas governante, uma corruptelada língua que entrou por influência do francês, e que existiam dois tipos de governanta no Brasil. A governante de casa, que era responsável por toda a administração das contas, organização e supervisão dos outros criados, compras e que respondia diretamente aos donos da casa. E a governante de crianças, essa sim é a governanta que a gente está acostumado a ver em filmes e séries de época. Só que aqui as hierarquias de criados que a gente vê na Europa eram muito raras até mesmo nas casas ricas. Afinal, o Brasil ainda estava se acostumando a ter trabalhadores assalariados ao invés de escravizados. Então, a julgar pelos anúncios, parece ter sido razoavelmente comum que uma mesma mulher fizesse as duas funções de governante, que ela atendesse as crianças da casa, ensinando as chamadas primeiras letras, mas que ela também fizesse a parte de supervisão da organização da casa e, eventualmente, alguns trabalhos domésticos leves, como consertar a roupa da família, organizar as compras, fiscalizar a despensa da casa, esse tipo de trampo. Uma outra coisa que eu acabei percebendo nessa pesquisa nos jornais é como os anúncios em busca de governantes e de cozinheiras muitas vezes indicavam claramente que só se aceitariam mulheres brancas para essas funções. As casas mais ricas se restringiam a empregar somente alemãs e inglesas como governantes. Já outras, de meios mais humildes, optavam especificamente pelas portuguesas. Mas existia uma discussão entre os que se consideravam especialistas em educação na época, de que essa prática de contratar governantas estrangeiras seria uma coisa que prejudicaria as crianças no futuro, porque elas acabariam dominando mal e mal a língua materna e falando melhor a língua que aprendiam com a governanta, e que elas cresceriam meio que isoladas do que era a cultura do meio onde elas viviam. Então que o preferível era se contratar moças brasileiras de boa família, ou não havendo uma moça brasileira de boa família, na pior das hipóteses era contratar uma governanta portuguesa. Entre os anos 1880 e 1930, o Brasil recebeu um número muito significativo de imigrantes portugueses, até mais do que de italianos e alemães, que são sempre muito lembrados quando a gente fala dessa época. Em sua maioria, os imigrantes portugueses eram homens solteiros que se estabeleciam principalmente no Rio de Janeiro e, em especial, no comércio. Mas havia, sim, alguns casos de famílias inteiras que vinham para cá. E, mais raramente, mulheres solteiras. E essas mulheres solteiras eram um problema para as autoridades, por sinal, porque existem vários casos registrados na época de meninas de 13 ou 14 anos que vinham para o Brasil para trabalhar e ajudar as famílias que ficavam em Portugal. Mas aqui elas acabavam sendo empurradas para a prostituição. Não que a gente possa dar muita credibilidade para os jornais da época, mas no próprio Jornal do Comércio a gente encontra mais de uma denúncia de fazendeiros que encomendavam mocinhas portuguesas em regiões pobres, principalmente na região do arquipélago dos Açores,
e levavam elas para suas fazendas para fazer com elas o que antes faziam com as mulheres negras escravizadas. Então, para evitar os trabalhos mais pesados, mas principalmente evitar a prostituição, muitas dessas mulheres portuguesas acabavam indo para o serviço doméstico. Outras vezes eram mulheres viúvas que precisavam recorrer ao trabalho fora como governante após a morte do marido. E moças com alguma educação, vindas de famílias de classe média que, por um capricho do destino, se viam obrigadas a procurar trabalho fora de casa. Fotos de Portugal dessa época, nos anos 1900 e 1910, mostram as mulheres da elite seguindo a moda que vinha de Paris. Mas as fotos de mulheres comuns, principalmente aquelas tiradas espontaneamente nas ruas das cidades, mostram outros tipos de vestimentas, como a combinação de saia e blusa, com as duas peças já seguindo o padrão dos trajes das trabalhadoras urbanas que vinha se formando na Europa desde os anos 1880. Em áreas de comércio popular, como os mercados de peixe, essas saias já aparecem mais volumosas e rodadas, combinadas com blusas que ficavam por cima da saia e não dentro delas, e usada com várias anáguas, e frequentemente com os capelos e as mantilhas escuras tão típicas de Portugal. Peças que fazem parte dos vários trajes regionais ou folclóricos que até hoje encontramos em todo o território português. Grande parte dos imigrantes que saíam de Portugal no começo do século XX vinham das províncias do norte, e as fotos registram como elementos dos trajes típicos camponeses estavam presentes na roupa do dia a dia, na roupa de trabalho e de viagem. Mas uma imigrante que quisesse se estabelecer numa posição de prestígio e razoavelmente bem paga, como era de governante de uma casa, muito possivelmente precisaria deixar um pouco dessas raízes para trás, pelo menos quando não estivesse de folga, e seguir a silhueta dominante da época, mas sem todos os babados e enchimentos que enfeitavam as roupas de suas patroas. Talvez um conjunto preto de saia e blusa, sem detalhes coloridos, exatamente como esse traje de 1904 que vocês veem aí na tela. Quem sabe algo que estivesse no limite entre os elementos de 1890 e 1900, com pouquíssimas decorações e um ar de severidade. Mas eu confesso para vocês que depois de ler A Intrusa, e eu matei o livro numa sentada só, tem uma cor que não sai da minha cabeça, que é o cinza, porque é a cor que a Alice usa a maior parte do tempo. Isso é descrito várias vezes como ela está sempre com um vestido cinza, com um vestido escurecido, com um vestido cinzento, e que parece ser a única roupa que ela tem disponível para o trabalho. O que inevitavelmente me lembra essa foto de 1890 e esse traje dos anos 1900. Um conjunto de saia e blusa que mantém a silhueta da época, mas é sóbrio o suficiente para parecer desinteressante, como convinha a uma governanta. Então, nos próximos vídeos, nós vamos fazer juntos um traje de governanta brasileira de 1900, inspirado no que a gente encontra de referência nos livros de administração doméstica da época, mas também nas descrições que a gente tem no livro A Intrusa, da Júlia Lopes de Almeida. Se você assistiu até aqui, muito obrigada! Eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar as notificações, deixar seu comentário pra gente aqui embaixo e dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui e que eu separei para você com todo carinho.